Aqui XZW, voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita. Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único Cheio Espírito e para você, ouvinte, que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Começou 2019, com esse novo ano também estamos trazendo uma nova categoria dentro do nosso podcast. Essa é a primeira edição do Fushcast Entrevista. Como o próprio nome já diz, nesses programas iremos ter nomes e personalidades do meio CH participando de um bate-papo aqui com a gente. Mas antes de tudo, essa é a bancada do programa de hoje. Sempre comigo, Lucas de Brito, também contando com ele, o nosso moderador Helenaldo. Aí sim, hein, pessoal? Temporada 2019 do Fushcast. É um prazer imenso estar aqui novamente e com essa convidada pra lá de especial. Muito obrigado, Helenaldo. Também temos ele, que já é figurinha carimbada no nosso Fushcast, o nosso amigo Igor. Caros amigos do Fórum Único Cheio Espírito, muito obrigado por mais uma humilde presença minha, e nesse Fushcast 2019 tão especial. Agradecemos mais uma vez a presença, Igor. E temos ele, que já participou da nossa segunda edição também e está de volta. Luiz Paulo, Luiz Pancada. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar nesse podcast, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz, e marcando presença novamente depois de participar da primeira encarnação desse mesmo podcast em 2011, ele, que sem a ajuda essa entrevista não seria possível. Eduardo Gouveia, o Valete Negro. É um prazerzão estar aqui de novo. Estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer já já. É com você, Lucas. Valeu mais uma vez, Valete, e agora que rufem os tambores. Na verdade, nem tem mistério, porque você que está ouvindo já sabe quem é, por causa do título da edição. Mas mesmo assim, temos ela, uma pessoa que conhecemos há tantos anos, pois há muito tempo está dentro das nossas casas. Há 34 anos, ela é a voz da Dona Florinda, da Mamãe do Kiko e da Senhorita do 14. As três? A única voz de Florinda Messa no Brasil dentro das séries CH, retornando mais uma vez para completar o seu trabalho nos inéditos do Multishow nesse último ano de 2018. Com muita honra, recebemos no nosso Fushcast ela, Marta Volpiani. Eba! Aê! Meninos! Seja muito bem-vinda, Martinha. Olha, prazer imenso estar aqui com vocês. Lucas, obrigada, querido, todos vocês. E olha, eu tô aqui ouvindo vocês. Vocês são muito bons. Aê, que honra! É verdade, vocês fazem um time legal, engraçado, muito gostoso de ouvir. E eu estava aqui pensando, quero fazer parte disso aí também. E agora? Opa! As portas estão mega abertas para você, Martinha. Com certeza! Vai ser uma honra para todos nós. Imagina só a Marta Volpiani na nossa bancada fixa aqui, hein? Nossa, vou adorar. Mas olha, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, adorei o convite. E acho que esse nosso bate-papo vai ser muito legal. E eu tô aqui para isso. Vamos conversar sobre uma série de coisas. Tô aqui, vamos lá, gente. Vamos lá, Martinha. A gente agradece mais uma vez a sua presença. Bom, você que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais, não se esqueça de se cadastrar no nosso fórum. É só entrar aí em chavesechapolin.com.br, fazer o seu cadastro e começar a participar com a gente. Fórum Único Cheio Espírito, 17 anos com você. A dança traz um punhado de emoções que alegrando os corações nos faz sorrir. Dançando. Eu vou lhes dizer o que significa do meio. Diretório Nacional de Veteranos em Restaurantes. Ou também, Dona Neves, velha reumática. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, para começar aqui a nossa conversa com a nossa querida Marta, acho que o melhor mesmo é começar desde o início, né? Então, do Marta... início, a gente pode começar assim, ó. Lucas, tesouro. Sim, mamãe. Vamos, Ai, cara, que maravilha. Vamos, Lucas. Não se misture com essa gentalha.
Cara, que honra! Que honra! Que honra. Dublagem exclusiva. Eu tô sonhando com isso ainda. Eu gostaria de, já que vamos pegar lá no início, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, que é o seguinte: há mais de 10 anos atrás, você gravou um vídeo pra gente, que foi para o Festival da Boa Vizinhança, gravaram você e o nosso saudoso Osmiro, e você na ocasião falou uma coisa que me comoveu bastante. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, que foi o seguinte: você afirmou que o nosso amado Gastaldi teve uma visão, né, tipo uma visão meio que de futuro, de que quando ninguém acreditava que o Chaves poderia sair do primeiro mês de exibição, alguns nem aceitavam que fosse ao ar, na verdade, você disse que o Gastaldi chegou para você e disse: Marta, você está sem trabalho? Estou. Então você vai fazer uma série que vai ser o maior sucesso. Ele costumava ter essa visão. Como é que era isso? Então, o Marcelo, ele era uma pessoa que você nunca sabia quando ele estava falando sério, brincando. Ele era um ator fantástico e ele fazia piada das coisas o tempo inteiro. Então, às vezes, ele falava uma coisa, você falava: sério isso, Marcelo? Fala sério. E aí ele falava sério. E este dia, eu conhecia o Marcelo pouco, sabe? A gente tinha se visto algumas vezes. Ele passava no estúdio, parava, assistia as novelas que a gente estava fazendo. E naquele dia ele estava parado no corredor e eu passei no corredor porque eu fui fazer um teste para dublagem, porque naquela época a dublagem não era como é agora, né? Que você tem escola, você tem todo um caminho, né, para chegar lá. Naquela época, não. A dublagem, não que estivesse praticamente começando, mas era um outro mundo, era uma outra coisa. Não tinha escola, né? Então, era meio assim: será que eu sei fazer isso? Então, eu fui lá falar com o Salatiel Lage, na época, e falei: Salatiel, a minha novela está acabando e eu não quero ficar 6 meses aí aguardando a outra. Então, eu vim aqui, porque eu sei que vocês dublam novelas mexicanas e tal, e eu quero fazer um teste aí. Aí eu fiz o teste e comecei a dublar a novela mexicana. E o Marcelo, de vez em quando, passava no corredor, parava, olhava. E acho que 1 mês depois, eu saí do estúdio e o Marcelo passou por mim e falou assim: você tem futuro, viu? Falei: obrigada. Vindo de você, eu acho que eu vou acreditar. Ele falou: tem futuro sim, tem que aprender muito, mas tem futuro. Aí ele disse assim: olha, chegou uma série nova e tem um personagem para você. Ela é muito mais velha que você, mas eu acho que você vai fazer legal. E eu falei: não quero nem saber o que é. Se você falou que você acha que eu vou fazer legal, eu faço. Ele falou: tá bom. Então vem aqui fazer um teste comigo amanhã. Aí eu fui, fiz o teste. Ele falou: tá, nós vamos só pesar um pouco a voz, que eu acho que você vai fazer legal. Aí saí, ele falou assim: escreve isso que eu estou dizendo para você agora. Esta vai ser a série de maior sucesso que o Brasil já teve. Aí eu falei: oba, legal. E aí fomos embora e tal, começamos a gravar. Quando a gente começou a gravar o Chaves, um olhava para o outro e dizia: escuta, mas o Marcelo falou que essa vai ser a série de maior sucesso. Meu Deus, né? É uma coisa... Diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. É uma coisa assim que não sei não, né? Que não vai ser não. Porque a gente achava que o cenário era meio capenga, que não sei o quê e tal. Mas enfim, a gente começou a gravar. E gravamos a série toda e não acontecia nada e a coisa ficou meio assim. Aí o Marcelo falou para mim: não se preocupe, você vai ver que sucesso que isso vai ser. E passaram-se alguns anos, acho que 3, 4, 5 anos, que a gente não ouviu falar da série. A partir daí, começou a virar febre, né? Febre das crianças na rua falando isso. O dia que eu vi um moleque na rua fazendo isso pro outro, eu falei: nossa senhora, e não é que o Marcelo tinha razão? Não contava uma minha astúcia.
E foi muito legal. E ele, eu sei lá se ele teve uma visão, uma intuição, né? Realmente foi a série de maior sucesso que a gente teve até hoje e continua sendo, né? Continua sendo. Então a história é essa. E eu sempre falei, né, depois para ele, alguns anos, nossa, Marcelo, você é vidente. Falava, não sei, mas nós vamos fazer outras. E, né, desgraçadamente a gente não conseguiu, porque o Marcelo morreu em seguida e foi uma perda imensa. Mas é isso. Nossa, eu vi o início, assim, da dublagem maga, ela nascendo ali. Marta, essa história do corredor e tudo, você lembra mais ou menos que época que foi? Foi no ano de 1983, não foi? Foi, eu não sei exatamente o ano, mas foi por volta de 83, 84, por aí. Eu sei que no final de 84, a gente já tinha terminado de gravar a série toda, que não eram nem tantos capítulos. Aliás, eu não me lembro exatamente quantos capítulos eram, mas a gente fez tudo em um ano e pouco, a gente terminou tudo. Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Loteria! Por falar nisso, há uma certa contradição nessa questão do tempo que você levou para fazer a série toda, porque é o seguinte, alguns dubladores afirmam que foi 1 ano, 1 ano e meio, 2, mas tem um detalhe, os episódios eles foram estreados no Brasil meio que em lotes, e de um lote para o outro mostrava-se uma diferença grande na produção da dublagem, nas BGMs. Tem a questão de Sandra e Cecília, que a Sandra foi para a Itália. Isso. E alguns episódios tiveram, por exemplo, assim, eram mencionadas datas, e nós temos pelo menos 2 episódios em que um é mencionado 1684, como tendo passado 300 anos, ou seja, 1984, e tem uma versão desse episódio que é mencionado 1690, 1990. E os episódios estrearam justamente em 84, depois veio o outro em 88, que foi o último com a Sandra Mara, depois veio o outro em 90, grande lote, e ainda teve um lote pequeno, meio misterioso aí, em 92. Então, olha, eu não me lembro de ter dublado Chaves em 1990. O que nós fizemos por volta de 90 foram aqueles DVDs do Chaves. Não, acho que foi até... Você sabe de uma coisa, faz tanto tempo que você fala em datas, isso dá um nó na minha cabeça. Baralha tudo, mistura datas. Baralha tudo, eu falo, gente, faz tanto tempo que 84, 90. Então, o que eu me lembro é que a gente dublou toda a série do Chaves, assim, de uma vez, todos aqueles capítulos. Eu acho que ficou alguma coisa que a gente dublou depois, mas foi pouca coisa. Teve agora, por volta de 90 e de 2000, sei lá, 2000 e alguma coisa, aqueles 60 capítulos inéditos, né, que a gente fez. Mas 90, na década de 90, eu realmente não me lembro da gente ter dublado alguma coisa na década de 90. Pode até ser que a gente tenha feito alguma coisa restante, mas o grosso todo foi feito lá atrás, que a gente começou e terminou a série. É bastante curioso, o grande lote mesmo, teve um lote enorme, que estreou em 90, com características próprias, mixagem bem diferente das anteriores, e já sem a Sandra e com a Cecília, e esse lote estreou justamente em 90. Então, eu acho que foi a última parte da série que a gente já não gravou mais lá no SBT. A gente fez se eu não me engano, foi na BKS ou em algum outro estúdio. Marshmallow, isso mesmo. isso aí. Isso mesmo. Mas foi uma coisa pequena, foi uma coisa que sobrou de lá de trás. E foram outras pessoas que fizeram, aí a gente não achou legal. Eu sei que foi uma coisa que a gente refez depois, né, porque não tinha ficado muito original e tal, e a gente sempre quis que o Chaves ficasse original, né, tanto que o Multishow agora conservou essa coisa, né, de ter aquela aura da maga e tal, a coisa que os fãs gostam e que ficou com essa característica a série, né.
Eu vou até puxar no tempo, com as coisas e tal, para me certificar quais foram esses de 1990. Eu vou até falar com a Sandra Mara, porque a Sandra Mara é um arquivo, né, vivo. A Sandra lembra de tudo. E a Sandra deve lembrar disso que a gente fez em 1990. A questão é, esse lote da Marshmello, né, realmente é um lote pequeno, foram bem poucas coisas, ele tem umas características bem diferentes mesmo. Isso. Eu particularmente não gosto desse lote, eu acho que a voz do Gastaldo estava diferente, as BGMs foram todas trocadas, mas esse lote, ele, segundo alguns levantamentos que a gente conseguiu, você pode até confirmar com a Sandra, seria interessante, esse lote teria sido feito em 92, teria sido o último. O que acontece? Os lotes que a gente tem são o seguinte, quando a série chegou, o lote de 84, que foi o primeirão, ele trouxe uma determinada quantidade de episódios, depois veio um lote que estreou em 88, que foi o último feito pela Sandra Mara, e um blocão enorme, que foi feito em 90, e depois veio esse de 92, com as características totalmente diferenciadas, tal, mas o blocão mesmo, 90, com as características da Maga ainda. Sim, com certeza. E com a Cecília no lugar da Sandra, foi o primeiro. Exatamente isso. O Mário Lúcio falou um negócio interessante sobre isso, que ele que dirigia na Marshmello. Isso, né? Exatamente. Ele falou que foi dublado em 89 e 90, esses episódios. Isso. Olha, tem umas coisas que a gente não pode... Aliás, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, porque a gente é processado, né? Você fala alguma coisa, todo mundo já processa a gente. É? Então, por qualquer coisinha, né, Mar? Qualquer coisinha, coisa irritante, chata isso, né? Porque às vezes você se policia, você fala, nossa, eu preciso ver, né, como é que eu vou dizer isso. Agora, realmente, eu não sei quem não pagou. Eu só sei que eu não recebi. Ixi! Polêmica! Eita! Eu só sei que eu não recebi. Quer dizer, recebi, assim, uma parte até o final. Os últimos 2 meses, né? Vamos terminar. Eu não recebi. Quem me pagava era o Mário Lúcio, né? Então, eu não recebi do Mário Lúcio. Agora, se ele não recebeu do outro, realmente não sei. Mas, enfim, eu fiquei muito chateada na época. Eu tinha um outro acerto paralelo lá com o SBT e tal. Então, mas isso me deixou muito brava. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou entrar na justiça para receber? Vou nada. Porque a justiça desse país vai demorar 10 anos, vai me dar mais dor de cabeça do que o que eu tenho para receber. Mas foi isso, realmente... Se o Mário Lúcio não recebeu, eu não sei. Mas que eu levei um cano, eu levei. Isso aconteceu na Marshmello ou na Gota Mágica? Olha, eu não me lembro se foi na Marshmello, mas era a Gota Mágica que contratava a gente. Era a Gota Mágica, que era do Mário Lúcio. Olha, rapaz. Na verdade, os 2 estúdios eram dele, né? Um foi na década de 90 e o outro foi nos anos 2000. Não, na época, a Marshmello era... Nossa, que coisa feia, eu esqueci. Era uma pessoa que eu gostava tanto, que era um casal, que era dono da Marshmello, ele até agora faleceu há pouco tempo. O estúdio não era... Só se era do Mário e a gente não sabia, mas eu tenho a impressão que não era dele, o estúdio, que ele simplesmente locava. Entendi. Então, que vocês gravaram um LP em 89... Isso! Vocês gravaram o LP em 89. E esse lote de 92, a gente pensa que é de 92, tem músicas desse LP, entendeu? E o Mário falou que foi feito em 89 e 90. Então... A gente fala que é o lote de 92 porque foi o ano que o SBT estreou esses episódios, entendeu? Por isso que a gente divide os lotes de 90 e os lotes de 92. O SBT é tudo atrasado, né? Sim. É. Era uma coisa que... As datas, era tudo, sabe... Bom, isso está há tanto tempo no ar, né? Naquela época, eu acho que o Chaves entrou no ar, saiu, voltou e aí se firmou de novo. E as épocas ficam um pouco embaralhadas. As informações se perdem um pouco, né? Com certeza.
o Chaves demorou um pouco para pegar, para acontecer, né? Então, nesse tempo, muita coisa se perdeu, porque a gente nem lembrava mais quando que a gente tinha terminado de fazer. E depois quando o Chaves estourou mesmo, a gente falou, nossa, e agora? Agora tem que saber quando foi feito, como é que foi feito. A gente já tinha até esquecido. Tem que saber a história ali, né, pra poder contar. Com certeza. Bem, dizia eu Mas que quero não não é... fique falando mentiras, hein? Helenaldo, Igor, perguntas também, vamos lá. Ah, sim, eu tenho. Eu gostaria que ela me explicasse um pouco também como eram os trabalhos dela como atriz. Ah, Elinaldo, olha, na verdade, assim, eu comecei no SBT fazendo a primeira novela deles, que chamava Espantalho. E a partir daí eu fiquei lá alguns anos, acho que, sei lá, 5, 6 anos, gravando as novelas deles, e aí depois o Silvio Santos entrou. Na verdade, na época, ele primeiro começou colocando no ar as novelas mexicanas, e depois ele decidiu produzir as novelas mexicanas aqui, né? Então, ele recebia o texto mexicano e ele contratava os atores brasileiros e a gente utilizava só o texto. Ele era adaptado aqui no Brasil e a gente fazia as novelas. Fizemos várias novelas. Isso ali no início da TVS, Marta? 81, por aí? No início. E depois ele desativou, né? E passou lá para Anhanguera. E nessa época, para Anhanguera, na verdade, eu fui alguns anos depois e fiz lá algumas coisas, mas todo o grosso eu fiz lá atrás, no começo. E depois eu acabei indo para a TV Bandeirantes, eu fiz Cavalo Amarelo, Bandeirantes, que foi o grande sucesso do ano. Com Dercy Gonçalves, né? Com a Dercy Gonçalves, maravilhosa. Nossa, foi uma novela, assim, fantástica. Nessa época eu já dublava bastante mesmo, bastante. E depois eu fui para o teatro e fiquei alguns anos fazendo teatro, até que o meu primeiro filho nasceu em 95, e aí eu dei um tempo em tudo, falei, bom, agora eu vou criar os filhos. É isso aí, mamãe. E falei, não, agora teatro não mais, não vou trabalhar mais de sábado e domingo, agora eu vou criar meus filhos. E aí resolvi criar meus filhos, e aí meus filhos nasceram e tal, e eu continuei dublando, fazendo algumas séries, aí me dediquei mais à dublagem. Inclusive, só mantendo o assunto no período atriz, né, da Marta, ali no início, nos idos da TVS, eu não sei se você, Marta, você mesmo sabe, eu e o Lucas estávamos vendo hoje um link do YouTube com um trecho de um capítulo de uma novela chamada Vidas Roubadas. Ai, gente! De 1983. Eu não sei se você já viu, mas tem 6 capítulos no YouTube. E na abertura aparece a tua fotinha lá, entendeu? Pois é! Então eu não sei se você sabe disso. Se você não souber, a gente compartilha com você depois. A gente pode até te mandar o link, realmente aparece. Aparece sei. a fotinha. Eu vi lá, gente de Deus. Eu vi, e eu vi algumas cenas e tal. Coisa que, eu nem lembrava mais, né? Eu falei, gente, eles cavam coisas que você esqueceu que você fez naquela novela, e eu me lembrava do nome da novela e tal, fazia bastante tempo, foi uma novela bacana. Legal. E eu vi sim, eu achei legal. Sabe o que é bacana isso? Porque a gente não tem mais, né, nada disso, nada, nenhum material, nada. E quando a gente vê isso, você salva, né, em algum lugar. E eu me lembro que o meu filho, o dia que eu vi isso, eu falei, vem cá ver o negócio que eu fiz, né? Aí ele veio, olhou e falou assim, nossa, mãe, gosto mais de você agora. E o mais legal é que é gravação da época, né? Exato. O interessante, né, é que a gente esquece, a gente está muito habituado com a coisa como é feita hoje, né? Que é outro mundo, o mundo mudou, né? Tudo mudou. Então, quando você assiste aquilo, aquela angulação de câmera, aquela luz, aquele jeito de representar, que era completamente diferente, né? Você fala, nossa! Aí eu ainda comentei, nossa,
como era tudo diferente, né? Meu filho falou, nossa, mãe, também? Isso foi no milênio passado, né? Não foi isso, velho. Milênio. No milênio, e foi mesmo, né? Realmente. Foi no milênio e no século passado. Ai, maravilhoso. Escuta, eu te conto um segredo. Te amo de verdade. Eu sigo de perto seus passos, mesmo que não queira. Voltando pra dublagem, É. você falou que quando depois teve o primeiro filho ali, né? Só focou na dublagem mesmo, Aham. no âmbito profissional. Então, pegando aqui CH também, como é que foi a época da dublagem da Gota Mágica? Olha, você sabe que eu me lembro pouco disso, sabe? Porque foi uma coisa muito atropelada naquela época. E eu não me lembro quantos capítulos que foi. Eu só me lembro que eu, pessoalmente, não fiquei satisfeita, sabe, com o trabalho. Eu achei que foi uma época conturbada, acho que para todos. Então, todo aquele cuidado, aquele que a gente tem agora, né, que o Multishow tem agora, que é um trabalho muito bem cuidado, muito bem pensado. Na época da Gota Mágica foi uma coisa mais, vamos fazer, vamos acabar, não sei o quê. Foi nessa época que eu fiz a Chimoltrúfia, eu acho. Sim. Exatamente. Que foi uma coisa que, nossa, quando terminou, eu falei, nossa, mas que coisa que eu fiz. Eu não fiquei satisfeita, sabe? Pelo menos para mim não foi uma coisa bacana, sabe? Sim, sim. Depois que eu assisti, eu falei, não. Eu acho que, eu não sei se foi a reunião das pessoas na época, eu não sei se foi um trabalho que foi feito meio com pressa, sabe? Então, eu pessoalmente não fiquei satisfeita. Infelizmente, naquela época ali, a própria morte do Gastaldi estava muito recente, né? Não tinha o toque dele ali e tudo. Não tinha. E por mais que, né, que as pessoas quisessem se aproximar do personagem do Gastaldi, é diferente agora, sabe? Que o Daniel, nossa, houve, sabe, 1000 testes para encontrar uma pessoa com a voz dele, do Marcelo, né, que fizesse igual o Marcelo. E o Daniel Miller faz isso brilhantemente, sabe? Brilhantemente. E eu falei para ele, nossa, Daniel, eu passo até mal, sabe? Quando eu ouço a voz. Porque para mim é a voz do Marcelo, né? É uma coisa brilhante. O trabalho dele hoje é simplesmente brilhante. Mas foi um trabalho, né, pesquisado, cuidado, e testes com um monte de gente até chegar nele. Na época... E eu, na verdade, não cheguei a acompanhar. Mas assistindo hoje, você percebe que não teve todo esse tempo para se cuidar da série. Não é nem que as pessoas não tiveram cuidado, não. As pessoas tiveram. Eu acho que não houve o tempo adequado para que isso fosse planejado e executado. Foi uma coisa bem apressada e o próprio SBT ele acabou ferrando um pouco as exibições do programa Chespirito, porque ele veio como clube do Chaves, o Chaves já não era mais o principal personagem de Chespirito na época, ele já estava velho. Isso. Então o SBT focou no Chaves e acabou manchando a imagem do programa para o público naquela época. Tanto que a gente só veio conhecer mesmo o trabalho da Gota Mágica quando a TLN exibiu a série completa, no caso, quase todos os episódios dublados pela Gota Mágica em 2010. Então, assim, já junta tudo isso, infelizmente, né? Exatamente. E eu acho também, assim, é uma coisa... A época da Maga, eu não sei o que aconteceu, mas querendo ou não, houve uma aura toda, né, em volta daquilo, né? Eu não sei se foi a mão do Marcelo, se foi o trabalho do Marcelo. O Marcelo era um cara perfeccionista, sabe? Então, como ele que dirigia a série, às vezes o Osmiro dirigia, às vezes o Nelson. O Nelson dirigia, mas a mão do Marcelo sempre estava atrás, né?
Então o Marcelo era perfeccionista. Ele ia assistir, ele tinha uma concepção de cada personagem daquele. Era uma época em que a dublagem não era tão bem cuidada, não tinha todo esse trabalho com a dublagem. Mas o Marcelo tinha, sabe? O Marcelo tinha. Ele ia no estúdio, ele voltava uma coisa, ele chamava a gente de volta e dizia, olha, aquilo não ficou legal. E às vezes era uma fala, às vezes era uma coisa pequenininha. E ele dizia, olha, eu assisti, mas aquilo não tá legal, aquilo nós vamos refazer. E aí você ia, às vezes a gente nem entendia, falava, não, mas no bolo passa, né? Tem essa coisa de que no bolo passa. Não, com o Marcelo no bolo não passava. O bolo tem que estar perfeito, né? Tinha que ir perfeito. Então eu acho que teve tudo isso que contribuiu, né, para que ficasse essa aura mesmo que ficou até hoje em torno da série que foi feita na Maga. É maravilhoso para todos nós, assim, escutar essas histórias você contando, porque a gente já considera a dublagem da Maga, eu acho que uma das melhores dublagens, se não for a melhor dublagem já feita no Brasil. Assim, vocês realmente se propuseram a fazer a versão brasileira das séries de Shakespeare, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Então, exatamente. Escutar isso tudo é maravilhoso. Mas você sabe, eu acho que teve uma outra coisa que eu acho que contribuiu muito. Todos nós, exceto, sei lá, 3, 4, todos nós estávamos começando a carreira, né? Então, a gente fazia teatro, a gente fazia televisão, e a gente estava naquela coisa de crescer como ator, né? A gente tinha terminado de fazer escola, e a gente tinha aquela gana de fazer um trabalho de ator. E a gente tinha o Marcelo, que era um ator maravilhoso, né? Então, não era simplesmente uma coisa para encaixar a voz. Vamos fazer dublagem e você encaixa a voz. Não, era um trabalho de ator que a gente fazia mesmo. Então, quer dizer, a gente via aquilo, que aliás hoje a gente sabe que o trabalho do Bolanhos é fantástico, né? Com certeza. Que ele era um escritor fantástico e o Chaves era um trabalho de ator. Era um trabalho circense, né? Absolutamente circense, mas era um trabalho de ator, assim, um trabalho profundo. E o Marcelo entrou naquilo e ele exigia da gente um trabalho de ator, né? Não era simplesmente a dublagem. Tanto que todos nós que saímos de lá, do Chaves, depois do Chaves, a gente saiu com uma experiência fantástica, né? E a gente saiu sabendo que a dublagem não é só você colocar a voz, né? Porque no Chaves a gente aprendeu que não é só colocar a voz. É você colocar a voz, a interpretação, a intenção, a emoção, tudo junto, né? Que aí o resultado fica outra coisa. Uma coisa que o Igor comentou com a gente, quando a gente fez a nossa edição sobre a dublagem da Maga, é que é exatamente isso, todo esse cuidado faz a Maga ser o que é hoje pra todos nós, né? Faz Chaves ser o que é pra todos nós. Se não fosse a dublagem da Maga, talvez Chaves fosse só uma série exibida ali nos anos 80 e ninguém saberia hoje o que é. Exato. Mas teve muito disso, né? E a gente, todo mundo colocando a alma naquilo, né? Como o Nelson Machado, né? Que é um ator maravilhoso. Osmiro, que era um ator maravilhoso. Né, toda aquela gente de estofo teatral, de experiência teatral, que era grande. Também, né? Nossa, o Seidel, incrível. E o Marcelo, ele foi garimpando as pessoas, né? Ele foi garimpando. Tanto que é incrível, né? Mas o Seidel era a cara do seu Madruga. Sim. Que, aliás, o Seidel é a cara dele até hoje. A gente fica impressionado. Né? Se fosse ter um musical do Chaves, alguma coisa, uma peça, teria que ser o Seidel, porque ninguém mais se parecia tanto com ele, né? Sim, é verdade. No evento que teve com o próprio Carlos Villagrán aqui, né? No evento que teve com o próprio Carlos Villagrán, o Seidel participou, ele fez o Seu Madruga mesmo, ficou caracterizado como Seu Madruga e ficou muito semelhante mesmo. Sim. E eu acho que o Marcelo, ele andou pesquisando as pessoas antes de escalar, sabe? Acho que esse cara parece com ele, esse parece com aquele. E, enfim, foi um momento muito abençoado esse mesmo. E que você
sabe que quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Isso é como tudo. Tem coisas que eu nem sei e eu tenho ou não tenho razão. Marta, você falou agora há pouco sobre a chimoltrufia. Eu vou te falar o seguinte. Primeiramente que das 3 séries do Bolanhos, né, se eu for colocar em ordem de minha preferência, das 3 séries do Bolanhos, eu sou mais pelo Chespirito. E essa personagem da chimoltrufia, eu morro de amores por ela. E uma coisa interessante é o seguinte, você falou que não ficou satisfeita com o trabalho da Gota Mágica, mas esse não foi o primeiro contato que você teve com a personagem. Você já tinha feito 3 anos antes pra BKS, quando a Sandra Mara fazia Maru Rita. Isso! E eu gostaria de saber se, pelo menos desse primeiro contato que você teve com a personagem, se você ficou satisfeita com o trabalho que você fez na BKS e como foi voltar com Chaves, que o último trabalho tinha sido lá no finalzinho, talvez do início de 90. Vocês voltaram a trabalhar com as séries do Bolanhos, não era pro SBT, né? Era pra antiga parceria CNT Gazeta. Se você ficou satisfeita com esse trabalho e como foi trabalhar com o programa X-Espírito na BKS? Olha, a gente sempre, na verdade, eu sinto assim, a gente sempre volta a trabalhar, né, na série. O Chaves é uma coisa que volta na vida da gente, né? Voltou lá naquela época, voltou agora, e eu falei, gente, será que ele volta daqui a pouco também? Se parar pra pensar. Eu falei, gente, eu preciso conservar, eu não sei que jeito, eu preciso começar a fazer um trabalho de voz, porque se voltar daqui uns anos, não sei, hein? Aí... Para pensar, nas últimas 3 décadas voltou toda hora. Foi anos 80, Maga, anos 90, BKS, Gota Mágica, anos 2000, os DVDs. Os DVDs, agora... Desenho animado. Desenho animado, é mesmo. Então, tanta coisa. A gente vai falar deles ainda. Eu falei outro dia que a Florinda, legal e tal, mas a Pops já tá ficando complicado. Tá ficando difícil pra fazer a Pops. Imagina pro Nelson fazer o Kiko, né? Pois é, mas o Nelson é danado, viu? O Nelson é brilhante, né? Ele é brilhante. Nelson é demais, cara. Dá uma encostada e vai que vai, e você vê o Kiko ali, é impressionante. Então, olha, você sabe, na verdade, assim, quando você fala, né, que eu não fiquei satisfeita na época, é que em toda aquela leva de capítulos, a chimoltrufia era a que mais entrava, né? E eu não me lembro exatamente quantos foram, mas a chimoltrufia ficou muito marcado para mim, porque eu não tive tempo de, sabe, de fazer 3, 4 versões. De evoluir dentro da personagem, né? Igual com a Dona Florinda, por exemplo, que você dublou. Exatamente. Quer dizer, dublagem hoje em dia, e já há anos, você não tem mesmo tempo, né? De falar, vou fazer assim, assado. Não, você entra no estúdio e faz. E acabou, porque o tempo é rápido. A indústria exige que você seja rápido, né? Mas a chimoltrufia era um personagem que ia ficar, né? Ia ficar, como ficou até hoje. Então, quer dizer, olha, ela é uma caipira. Tá, mas é uma caipira? Que jeito? Então, eu comecei fazendo com um sotaque, que depois eu falei, não tá legal, eu acho que não vai convencer, deixa eu mudar. E aí mudei um pouco, mas eu não me senti à vontade para fazer. Olha, Edu, quando você fala, né, que ela é a personagem que você mais gosta, eu fico até feliz com isso, porque dentro de mim, eu sempre achei que eu fiquei devendo para ela, sabe? Que eu fiquei devendo para aquela personagem. Porque eu acho que a chimoltrufia é uma personagem tão rica, né? Tão rica, com tanta coisa que dá para fazer com ela, com tantos recursos. E eu saí daquele bloco de capítulos achando que eu não fiz tudo que eu podia fazer. Se bem que eu sou assim mesmo, né? Eu saio de cada trabalho dizendo, ai, meu Deus, mas por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz daquele jeito que eu acho que ia ficar melhor? Porque eu tenho essa insegurança, né? Tanto que tudo que eu faço, eu não assisto de pronto, assim. Porque eu fico com a sensação que eu não fiz bem. É gozado isso, né? Um amigo meu falou, um amigo falou, para com essa insegurança, vai para um terapeuta para tratar essa sua insegurança. Olha que coisa!
Mas você teve essa sensação nos dois trabalhos, porque você fez a Chimoltrufia na BKS e depois na Gota Mágica. Você teve essa mesma sensação nas duas casas? Eu fiquei. Sabe? Não fiquei achando que eu fiz um trabalho ruim. Não. Eu acho que dentro daquele contexto todo, eu acho que estava dentro do contexto, sabe? Estava dentro do contexto. É a mesma coisa de você assistir uma peça onde tudo está muito sincronizado. Se tiver um ator que, sabe, que dá umas falhadas, no todo passa, né? O público não percebe. Mas aquele ator, ele sabe que ele poderia ter dado mais. Ele sabe que ele... Mas quando você começa um trabalho de dublagem, que você tem que começar já dentro do personagem. Porque não volta, gravou, tá gravado. E aí você tem que pegar aquela linha e ir até o final do trabalho. Você não pode mudar no meio. Você não vai mudar no meio a linha do personagem. Claro. É por isso que é legal quando você... E eu sempre achei que, por exemplo, uma série você devia começar lá pelo capítulo 5º, 6º, 10º, né? Porque aí quando você está no capítulo 30, 40, opa, você já pegou o personagem. Aí você volta e grava o 1º, 2º, 3º, 4º, né? Porque aí você já entra no pique, no clima. Mas enfim, eu acho que no geral foi um trabalho bacana, foi legal... Foi o que a gente conseguiu fazer na época e a gente tentou fazer o melhor. É que eu acho que a gente também não teve toda a estrutura que nós tivemos agora com o Multishow, né? Que foi uma coisa muito maior, muito mais esquematizada. Tem tudo isso também, né? Tem todo um processo que às vezes te dá uma condição melhor para fazer um trabalho e às vezes não. Não é culpa de ninguém, é culpa do momento, né, de como as coisas se apresentaram. Então, Edu, fiquei feliz de você falar que você gostou da Chimoltrufia, viu? Nossa, fiquei feliz. Eu amo. Todos nós gostamos da Chimoltrufia, sério, é maravilhoso. Claro que com certeza que pode crer que sim. A minha série favorita mesmo do Bolan sempre foi o programa X-Espírito, que eu assisto desde 97, da turma do Chompres. Eu acho sensacional, aquele humor inteligente, é humor de texto. E as minhas 3 personagens favoritas, o Chompres, o Botijão e a Chimoltrufia, sem dúvida nenhuma. Pois é. Você sabe que tem muita gente que diz isso mesmo. Mas você vê, mas ali, né, Edu, você que é um cara, né, que escreve e tal, que tá por dentro disso tudo, é um trabalho mais profundo, eu acho. Sim, com certeza. Bolanhos fez na época, né? Foi uma tentativa de se aprofundar mais, né, na arte, naquilo que ele fazia na época. Eu acho que ele quis testar alguma coisa, né, mais elitizada, né, vamos dizer assim, não sei. Eu acho que eu enxergo assim um pouco. Não, é tanto que no programa X-Espírito a gente encontra uma coisa, e justamente no quadro do Chompres, a gente encontra uma coisa que não tinha nos trabalhos anteriores dele, que foram episódios com uma carga de humor bem pequena e uma dose criminal muito grande. Ele fez muitos episódios, às vezes episódios enormes, episódios criminais de 2 horas, então ele explorava muito o texto, outras vertentes de escrita, não só do humor. Tem um episódio que eu gosto muito, que foge completamente da proposta da série, que é o Problemas do Coração e Muita Confusão, que tem uma carga dramática. O Sargento Refúgio que pede a Maruha em casamento e ela, para se desfazer dos antigos namorados, que ela, na verdade, a Maruhita é uma prostituta. E ela tenta dizer das cartas dos antigos namorados e essas cartas caem exatamente nas mãos do Refúgio. E tem uma carga toda dramática, o episódio termina de forma dramática. E ele explorou muito isso no programa X-Espírito e no quadro do Chompres. Eu amo o Chompres. Eu acho que foi isso mesmo. Foi uma tentativa dele de se aprofundar mais nos assuntos, sabe? Ali foi um momento que ele fugiu de todo aquele humor circense dele, né? Sim. Ele fugiu, foi para uma outra vertente completamente diferente. Eu sempre percebi isso, a gente sempre percebeu isso, né? E eu acho que, claro, ele focou mais no circo, né? Naquilo que ele achava que ia ser consumido, né? Como é até hoje. Né? Mas teve esse lado dele, que é o lado, né, de dramaturgo mais profundo dele. Sim. Né? Que ele queria colocar coisas que ele não poderia colocar no Chaves, né? Que ele não poderia colocar no Chapolin, por exemplo. Perfeitamente. Né? Então era todo mais voltado para a emoção, para as coisas que ele queria colocar. Era uma coisa bacana isso.
Tanto é que o próprio Chompras é o carro-chefe do programa Chespirito, né? Exato, exato. Oh, e agora quem poderá me defender? Mas olha, você tá falando, né, de Chapolin e tal. Você falou que isso é o que você mais gosta. Eu acho essa parte de toda a escrita dele fantástica, mas aí entra outra coisa, né? Aí entra meu lado de atriz. O que eu mais gosto de fazer e o que eu sempre adorei fazer foi o Chapolin. Eu adorava. Como agora, por exemplo, eu amei fazer essa nova etapa do Chaves. Porque, né, o Chapolin voltou com tudo. Não que eu não gostasse, eu adorei sempre fazer a Florinda e tal, mas o Chapolin, para um trabalho de ator, é fantástico, porque cada dia tem uma história diferente, né? Cada dia tem um personagem diferente, com uma característica diferente. Para fazer o Chaves, é a Florinda falando, tesouro, Kiko, ou senão, professor Girafales, não quer entrar para tomar uma xícara de café? Então é sempre isso. O Chaves é fantástico, mas o Chaves repete o mesmo refrão sempre, né? Agora, Chapolin não. Chapolin é uma história de cada vez, que tem começo, meio e fim, com um personagem diferente. Então, eu adoro. Pro ator é um prato cheio, né? E agora eu me deliciei. Eu falei, agora eu quero mais 200. Agora eu quero mais 200. Explora várias veias do ator ali, né? O Chapolin, porque, como você falou, são vários tipos de episódio, né? Tem episódio que é mais focado ali no terror, episódios mais dramáticos, né? Episódios mais humorísticos. O Chaves não, como você falou, é aquele mesmo refrão, humor. Claro que tem a carga dramática, mas não se compara com o Chapolin, que tem essa variedade toda. O Chapolin te dá margem pra fazer as coisas e tal. E a Florinda é fantástica no Chapolin. E eu vou em cima dela, tudo que ela faz eu faço. E aí, né, fica legal e funciona. Aliás, tem uma história na Maga que é muito interessante. Outro dia eu estava lembrando disso. Opa, quero... Vamos lá. Tem um Chapolin que eu me lembro pouco disso, mas ele era Leonardo da Vinci, acho. Eu não me lembro se era Leonardo da Vinci, era um personagem famoso. E ele tinha uma empregada, que era ela, a Florinda. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer um tipo aí. Eu vou sair completamente da Florinda e vou fazer um tipo. Aí eu experimentei uma mineira, não deu certo. Experimentei Aí cheguei numa nordestina e falei, opa, vou fazer uma nordestina arretada. Olha! O Marcelo não estava lá aquele dia. Se eu não me engano, era o Potiguara. O Potiguara era um cara de paz. Tudo que você falava para ele tava bom. E eu falei, Potiguara, vamos fazer um negócio diferente? Eu vou fazer uma nordestina, vai ficar ótimo. Ele falou, então faz. Se você acha que vai ficar bom, se eu achar que tá bom. E fizemos, ficou muito bom. Aí, passou uma semana, o Marcelo me chamou. Ih, rapaz. Eu falei, ixi Maria. Cheguei lá, a menina já falou, Marcelo quer falar com você. Eu falei, nossa senhora, o que será que eu fiz de errado? Entrei lá, Marcelo estava de cabeça baixa. Eu falei, o que aconteceu, Marcelo? O que foi que eu fiz de errado? Ele falou, não, de errado você não fez nada. Você, aliás, tá muito bom. Mas o que deu na sua cabeça de fazer uma nordestina lá no episódio do Chapolin Colorado? Eu falei, Marcelo, poxa vida, eu achei que ia ficar legal. Ele falou, não, o Silvio Santos assistiu e mandou, nós temos que refazer tudo. Ai! Aí ele falou, não sou eu que estou falando para refazer, é o Silvio, que ele assistiu. É o patrão, dono do baú. Ele falou que tá muito bom o que você fez, mas ele não quer que você use sotaque nordestino. Tá bom, então vamos fazer de novo. E era... É por isso que esse episódio tem 2 dublagens, então, né? Eu acho que eles apagaram o que a gente fez. Não, tem duas. Tem duas. Uma você tá de nordestino e a outra não.
Passa as duas. Então tá explicado. Então ficou. Exatamente. Esse episódio tem 2 dublagens. Pois por que não disse antes? Eu tenho um primo que pinta 8 metros quadrados em 1 hora. E fica parecido. Cara, história incrível, cara. Resolvemos um dos grandes mistérios. Resolvemos aqui. Olha, e eu não sei por que é que ficou, porque o Marcelo ficou muito bravo comigo. Ele falou, olha, quando você cismar de mudar alguma coisa, você me avisa. Você fala, Marcelo, eu vou mudar aquela coisa, eu te falo se pode ou não. Eu falei, então tá, a partir de agora eu te falo tudo. E eu enchia ele com essa história, porque cada coisinha que eu ia mudar, às vezes ele não estava no estúdio, eu ia lá e falava, Marcelo, eu vou mudar uma coisinha pequena, vem aqui me falar se eu posso mudar ou não. Outra vez o sabugo de milho. Muito bom, cara, muito bom. Ô, Marta, como é que era o Potiguara? Uma curiosidade minha, assim. Que a gente sabe tão pouco dele. Olha, você sabe que a gente também sabia pouco dele. O Potiguara, ele era uma pessoa boníssima, ele era um gentleman, de uma educação, de um carinho, mas ele era uma pessoa um pouco enigmática, sabe? Por exemplo, eu nunca soube nada da vida dele, se bem que a gente passou pouco tempo juntos. Ele começou dublando o Girafales, que ele fazia brilhantemente, e ele dirigia também a série. Sei exatamente quanto tempo que ele ficou, mas ele ficou pouco tempo e faleceu. E quando ele faleceu, a gente não sabia nada dele, a gente não sabia nem... pelo menos eu, né? Eu não sei se mais alguém da série era mais próximo dele e tal, mas eu não sabia nada, assim. Nós éramos ali colegas de trabalho, né, do dia a dia, mas nós não éramos amigos, sabe, amigos. Porque ele tenha, né, nós ficamos pouco tempo juntos, ele faleceu, e a partir daí o Osmiro assumiu a série, e nós nos tornamos muito amigos todos, né, convivemos bastante tempo. E com o Potiguara não, a convivência foi muito pequena. Então, e eu nunca soube se o Potiguara era casado ou não, se ele tinha filhos, eu nunca soube. Depois que ele morreu, eu falei, nossa, como a gente sabia pouco dele. Né? E foi assim, mas era uma pessoa boníssima, era um cara talentosíssimo, bacana mesmo. Que eu encontrei uma foto do Potiguara, recentemente, num álbum de fotos. Até o Nelson reconheceu quem era o Potiguara na foto, porque a gente não sabia nem quem era na foto. Foi interessante isso. Olha, pois é, eu gostaria até de ver essa foto. Porque você sabe, se você falar, você lembra exatamente do rosto do Potiguara? Eu vou dizer não. E eu me lembro... O Nelson lembrou, né? Porque o Nelson traduzia com ele, né? Eu acho que foi mais fácil pro Nelson. O Nelson deve ter convivido mais com ele, né? Imagino, porque eles traduziram. Claro, ele viveu mais perto do Nelson, trabalharam juntos e tudo. Era diferente da gente que entrava no estúdio, dublava e saía. Né? E a gente não passava o dia ali. Então, o Nelson, com certeza, né, sabe mais coisas dele e tal. Depois eu te mando a foto. Eu quero. Tu sabias que o avô do meu avô era um Ptolomeu? Um o quê? Um Ptolomeu. Cada mania, não. Ptolomeu é o nome da minha dinastia. Ah, da sua tia. Igor, você queria fazer uma pergunta para o Marta? Eu gostaria. Poxa, primeiramente, Marta, eu queria até deixar registrado que você é fantástica em Chapolin, cara. Eu realmente, assim, eu compartilho de toda a tua opinião, tá? Poxa, Chapolin também é a minha série preferida, tá? E você vai dar um show, você interpreta uma bailarina russa, você faz uma caipira, você faz uma venusiana que fala assim, né? Que fala desse jeito. Então, assim, você faz um mundo de personagens, assim, eu te admiro demais em Chapolin. E uma coisa que eu queria voltar é que você tá falando que, poxa, querendo ou não, tinha relação
ali de chefe ali do Marcelo Gastaldi, porque ele era perfeccionista e tudo mais. Mas na época do auge, ou até mesmo na fase de dublagem da série Chaves, durante a Maga, na época áurea, como é que era a relação desse elenco clássico mesmo? Osmiro, Nelson, com todo mundo, com Helena, como é que era a relação com todos? Assim, tinha amizade com algum? Você saía com outro? Vocês comentavam sobre os episódios? Eu queria saber como é que era ali dentro do estúdio, na época, fase de ouro do Chaves. Então, olha, todos ficaram amigos mesmo. Porque na época a gente não dublava só o Chaves. A gente dublava muita coisa lá dentro. Sim. Dublava as novelas mexicanas, dublava séries, tudo que chegava a gente fazia. Então a gente convivia muito junto, muito. Assim, você saía de um estúdio do Chaves, ia para outra novela, saía da novela, voltava para o Chaves. E nós éramos, todos nós, sabe, a gente tinha uma relação de amizade. Sim. Grande. Que legal. Né? Era muito legal. Muito e bom. era uma coisa assim, a gente tinha até a liberdade de, sabe, de dizer até olha, você não acha que eu poderia ter feito diferente ou que poderia ter sido diferente? Então, eu acho que também teve esse entrosamento, sabe? Sim. Das pessoas, porque é diferente quando você se entrosa com as pessoas e quando não há entrosamento. Porque, por incrível que pareça, isso passa, né? A falta de entrosamento passa no áudio, passa na tela, e eu acho que a gente tinha muito disso na época. Porque o Marcelo também, né, ele contribuía muito para que todos ficassem mais perto. Às vezes, nessa época, a gente já dublava sozinho no estúdio. Mas tinha algumas cenas que o Marcelo colocava a gente junto. Quando ele achava que tinha que ter um entrosamento maior, quando ele achava que o negócio tinha que ficar um pouco mais redondo. Então, ele colocava a gente junto. Ele nem falava que era para isso, sabe? E as pessoas, às vezes, nem... Não, vão os dois lá fazer esse negócio. Vão os dois lá fazer junto. Que demais, sabe? cara. E acho que, né, era para que houvesse essa proximidade, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito também. Agora, Igor, você dizia, né, no começo da sua fala, você disse que você gosta bastante da Florinda fazendo o Chapolin. Mas você sabe, o segredo disso são várias coisas. Na terça-feira passada, eu fui para o Teatro Bibi Ferreira falar para um grupo de atores que querem dublar, que estão na escola. E eu dizia para eles que o segredo é você imitar aquilo que o ator está fazendo. O dublador, ele tem que se despir do ego dele, né, do ego de ator, e imitar perfeitamente aquilo que o ator está fazendo na tela. Então, é isso que eu faço com a Florinda. Quando eu vou fazer Chapolin, e eu paro, eu falo, bom, eu quero assistir um pouco. Então eu assisto uma cena, 2, 3, e fico prestando muita atenção naquilo que ela faz. E procuro fazer exatamente aquilo que ela faz, né? Procuro imitar ao máximo. Então esses personagens aí, o Russo, a Caipira e tal, então eu vou muito em cima dela. Né? Então eu faço exatamente aquilo que ela faz, quer dizer, eu procuro fazer. Perfeito, Marta, fica perfeito. Então, eu procuro fazer exatamente aquilo que ela faz, usar o sotaque que ela usa, do jeito que ela usa. Às vezes não sai exatamente igual, né? Porque espanhol diferente, né? Tem uma outra embocadura, tem uma outra maneira de falar. Mas eu acho que quanto mais eu conseguir imitar aquilo que ela faz, mais perfeito fica o trabalho. Porque parece que é ela, né? Parece que é ela falando português. Então, por isso que eu gosto também. Sensacional, sensacional. Está terminando aqui a primeira parte do Fushcast Entrevista com a nossa queridíssima Marta Volpiani. Esperamos que você tenha gostado muito dessa primeira parte, e se você não quer perder a segunda, não deixe de nos acompanhar aqui, nesse mesmo canal e nesta mesma hora na semana que vem. Não se esqueça que também faremos estreia no YouTube, então já marca na agenda aí, viu? Um grande abraço e até a próxima!